Olá, decenautas! Olá, decefóbicos! Nós voltamos para falar sobre o Snyder Cut, que finalmente chegou para nós. Mas aí eu pergunto, é bom o filme? Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. Prometido pra gente para ser lançado em 2017, o filme Liga da Justiça passou por diversos perrengues e eu vou deixar os links dos vídeos em que eu explico melhor que perrengues são esses. Mas para ser mais direto sobre o que eu achei deste filme agora, eu já vou logo adiantando, eu gostei. E é bom, nossa, como é bom! A melhor coisa que aconteceu nesse filme foi o tom certo, não somente para o filme, mas para todos os personagens. A gente não vê mais aquele Batman piadista em que foi acrescentado lá na versão do Joss Whedon, ou até mesmo aquele Batman extremamente pessimista de Batman vs Superman. O Flash deixou de ser um bobalhão para ser um cara mais divertido, extrovertido e não sendo totalmente ridículo como foi na versão de Joss Whedon. É o alívio cômico da equipe, mas ele traz aquela leveza que o próprio personagem pede. Mas a grande surpresa foi o Cyborg, que aqui ele é descrito como o coração da liga, trazendo um grande peso e carga dramática para o filme, sendo um grande elo que vai linkar a equipe à própria trama de Apokolips. Todos os personagens e suas tramas e dramas foram apresentados da maneira adequada. E talvez tenha sido esse o grande problema do filme ter uma grande duração de 4 horas. Foram quase 1h30 de filme só para apresentar esses personagens durante o primeiro ato. Porém, mesmo com esse tempo longo, todas as suas tramas foram resumidas ao ponto de você entender quem são aqueles personagens, quais são as suas tramas, quais são os seus núcleos de personagens. Além disso, todas essas tramas individuais deles já estavam plantando sementes para o que seriam os seus futuros filmes solos que estava sendo divulgado naquele antigo calendário divulgado em 2015, por aí assim, quando foi anunciado esse universo cinematográfico da DC. E não somente os personagens da Liga, mas como as Amazonas, que estão totalmente ferozes nesse filme. Eu gostei da introdução dos Atlantes e eu tenho uma grande propriedade para falar sobre eles, já que eu sou um Aquafã. O Caçador de Marte foi introduzido nesse filme com o seu verdadeiro visual e eu admito que eu gostei desse visual. Com aqueles olhos brilhantes, a textura da sua pele, do seu corpo, tudo isso foi bem legal. Mas eu acho que aquela cena dele com a Lois Lane poderia ter sido descartada. E a trama de Apokolips também foi muito bem-vinda. E eu não estava esperando que essa trama de Apokolips fosse bem introduzida. Mas eles conseguiram fazer isso de uma forma bem legal e eu comprei a ideia. Como os heróis da Liga se juntaram e a dinâmica entre eles funciona muito melhor do que cada um acabou tendo um propósito particular que o levou a entrar na formação da Liga. E isso aconteceu de uma forma bem natural, que eu gostei. A dinâmica entre eles funciona e não pareceu forçado. Há inclusive uma cena em que tem a Diana e o Aquaman, membros de povos totalmente diferentes e descritos até como inimigos em alguns períodos da história, conversando e se entendendo melhor. O Flash e o Cyborg também conversando entre si, já que são os mais jovens da equipe e também os mais imaturos quanto a esse novo mundo de heroísmo. A introdução do Batman como aquele membro tático da equipe também funciona assim como nos quadrinhos. E a introdução do Superman no terceiro ato também não retira o brilho individual de cada um dos membros da equipe. Aqui ele não tira os holofotes da Liga, mas ele se junta a eles de uma maneira muito mais orgânica e natural, sendo que cada um deles acaba tendo um papel importante para essa batalha final contra o Lobo da Steppe. E sobre batalhas, nossa, eu falei no último vídeo sobre as minhas expectativas para o filme e com certeza eu falei sobre as lutas e eu não me arrependo. Todas as expectativas foram cumpridas quanto a esse quesito. As lutas estavam sangrentas, brutais. A gente viu decepação de cabeças, corpos sendo rasgados ao meio, sangue, tripas e, meu Deus do céu, Diaba 4. Mas não somente isso, aquela cena do flashback da primeira invasão de Darkseid na Terra, ainda como Uxas, foi animal. E eu queria muito ter visto mais dessa cena. Pra mim ela foi tão boa que passou muito rápido.
O terceiro ato, com todas as lutas, toda a liga lutando junta, isso foi muito bom de se ver. E mais uma vez eu reitero a forma de como eles funcionam bem juntos. A trilha sonora do filme é outro ponto extremamente positivo. Diferente daquela trilha genérica e sem graça de Daniel, e aqui com uma trilha de Junkie XL, e o filme te leva para um outro nível de experiência que, nossa, eu acabei me apaixonando ainda mais pelas Amazonas. Com aquela trilha delas, que me lembrou muito Xena, inclusive. Mas eu preciso também falar que toda vez que a Mulher Maravilha usava a espada e tinha aquela mulher gemendo do lado, me incomodou algumas vezes. Algumas músicas recorrentes que aparecem no filme também achei que foi desnecessária e não acrescentou muito pra trama também. Eu retiraria isso. Mas a direção do filme foi extremamente competente e a gente pôde ver o quanto o Snyder ama aqueles personagens e o carinho que ele teve em construir cada um deles, trazendo o fato da importância de cada um deles para aquela trama, a necessidade da presença deles, até mesmo com a Lois Lane, que eu sentia que era meio largada nos filmes anteriores, e aqui ela aparece nas horas certas e nos momentos chaves do filme em que necessita de fato da presença dela. E falando de outros filmes, esse filme casa muito bem com os outros dois. E quando eu falo outros dois, estou me referindo ao Homem de Aço e Batman vs Superman, em que tudo o que aconteceu nos outros filmes acaba fazendo muito sentido quando você assiste este filme aqui, como a própria cena do pesadelo do Batman em Batman vs Superman. E aqui a gente entende o que seria melhor esse pesadelo, que acaba se tornando mais uma espécie de premonição de um provável futuro que pode acontecer. A trama acaba sendo bastante simples, embora seja muito competente. É uma trama fluida e que passa rápido, apesar das 4 horas de duração de filme. Mas apesar desse tempo extremamente longo, o filme se conversa muito bem consigo mesmo. Mas eu concordo sim que algumas cenas poderiam ter sido cortadas. Como eu falei, a própria cena do Caçador de Marte com a Lois Lane, que eu achei desnecessário para a trama no todo. A trama do filme também traz alguns ganchos para o que seriam esses filmes solos do agora chamado Snyderverse. E como eu esperava, o filme não foge muito da trama que a gente viu em 2017. Embora haja grandes modificações e modificações importantes para o entendimento geral do filme e para o próprio desenvolvimento dos personagens. Ah, Kaique, mas tu só tá falando coisas boas. Teve alguma coisa que tu não curtiu? Sim. Alguns problemas de roteiro que aconteceu no filme que de fato eu não posso passar a mão na cabeça deles. Até porque não existem filmes perfeitos. A gente precisa reconhecer sim que podem haver erros e tá tudo bem acontecer. Isso não tira o grande peso do filme e nem o fato de ele ser um filme bom, porque ele é um filme bom. E para falar sobre esses erros eu preciso dar alguns spoilers sobre o filme. Então, se você quiser parar por aqui, tudo bem. Não esqueça de deixar o seu like e voltar depois que assistir o filme. Se você já assistiu, segue em frente. Ou também, se você não tem problema com spoiler, pode ficar à vontade também. A primeira coisa que me incomodou foi a morte do Silas Stone, o pai do Cyborg. Eu achei extremamente desnecessária a morte dele. Tudo bem ele ter superaquecido a caixa materna para poder fazer aquela sinalização, mas ele não poderia ter apertado aquele botão fora daquela cela. Não funcionaria do mesmo jeito. Isso pareceu mais uma forçação do roteiro para trazer uma carga dramática maior para o Cyborg. Tudo bem, mas isso poderia ter sido construído de uma forma melhor e mais inteligente. Outra coisa que me incomodou foi a Mera, na conversa com o Aquaman, ter falado que havia perdido os 2 pais e ter sido adotada pela Atlana, a mãe dele. Só que quando a gente assiste o filme solo do Aquaman, o pai dela tá lá vivinho da vida, governando o reino Shebel. Então isso foi um grande furo. Inclusive o próprio Snyder produz o filme do Aquaman. Então foi um grave erro que aconteceu. A bolha de conversa dos Atlantes também me incomodou. Eu sei que tal, foi pouco tempo, CGI e tudo mais. Mas, poxa, quem tem o poder de criar essa bolha de ar seria a Mera. Só que a gente também vê o Vogo fazendo essa bolha de ar. Isso ficou muito mal dito no filme. Então eu não gostei disso. O uniforme preto do Superman foi mais um fanservice que não serviu pra nada na trama. E eu particularmente prefiro o uniforme colorido também. Na cena das Amazonas a gente vê Hipólita lutando lá pra salvar a caixa materna e... embora tenha sido necessário que ela ficasse na cena pra gente poder ver o que estava acontecendo na trama geral,
ela simplesmente ficou imóvel lá na batalha, sem fazer nada, só olhando. E eu fiquei, bora mulher, se mexe, vai, corre com essa caixa. E aí isso também me incomodou no roteiro do filme. Como eu falei, eu retiraria algumas cenas que foram apresentadas, que eu acho que poderiam ter sido retiradas, até para uma menor duração do filme. Mas como o filme já estava tudo gravado, não tinha problema nenhum de ser 4 horas. Inclusive, a divisão do filme em capítulos ajuda muito. No caso de você querer pausar para voltar a assistir o filme depois, faz muito mais sentido. Então você não precisa assistir as 4 horas de uma vez por todas. Não, você pode parar depois de um capítulo e depois voltar para assistir, como eu fiz depois do capítulo 3. Dei uma pausa de uns 10 minutos para tomar um cafezinho e voltar para assistir, e foi muito boa. Quanto à minha experiência assistindo o filme, eu acho que poderia ter sido melhor. Por 2 motivos. Por eu ser fã e por eu estar assistindo na minha casa. Como assim? Por eu ser fã da DC e por sempre apoiar a causa do Snyder Cut, eu já sabia através de alguns storyboards de pessoas da produção falarem de algumas cenas que a gente só viu agora no Snyder Cut. Então, quando essas mesmas cenas aconteceram, eu não fiquei surpreso em ver elas, justamente porque eu já sabia que essas cenas iam acontecer. Então isso não fez bem os meus olhos brilharem em algumas cenas como da maioria das pessoas. E o filme com certeza teria me proporcionado uma experiência diferente se assistisse ele no cinema, com uma tela grande, com aquele som super potente. Assistir esse filme na minha sala, com calor enorme de Recife, com certeza não foi tão agradável assim. Mas apesar desses problemas, o filme foi muito bom. É uma grande felicidade em ter assistido ele. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Seja você decenalta ou decefóbico, não tem problema. Pode deixar aquele like aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos para as notificações. Essas são as minhas redes sociais, passando aqui por baixo. Lá você pode acompanhar o meu dia a dia e também o cotidiano do próprio canal, sugerindo sempre cada vez mais vídeos e temas para eu poder falar para vocês. Além disso, eu estou pretendendo gravar vídeos para cada parte do Snyder Cut, com algumas explicações e teorias para vocês verem melhor. Então, se vocês querem esses vídeos, vocês falam aqui nos comentários para que eu possa saber que vocês querem esse tipo de conteúdo também. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!